Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho o prazer de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Em nossos estúdios, Felipe Versosa, gerente de TI da FIA. Felipe, como é lidar com a tecnologia a serviço dos jovens? Cara, lidar com a tecnologia a serviço dos jovens é ensinar um novo idioma, né, esse idioma tecnológico para que os jovens possam estar preparados para o mercado de trabalho futuro, né, que hoje em dia a tecnologia é futuro. Vem comigo, vem para mais. O Confia está no ar. Felipe, o tema TI, mais do que atual, é estratégico. Como usar a tecnologia da informação a serviço dos jovens? Cara, é ensinar um novo idioma, né, um idioma de tecnologia, para que o jovem possa ter conhecimento do que é a tecnologia até para o futuro dele, né. Hoje em dia, a tecnologia é o futuro, tudo que a gente tem à disposição hoje envolve tecnologia, então nada mais justo que a gente levar isso para o jovem, ensinar esse idioma novo tecnológico para o jovem. Então é preparar o jovem para o futuro. A comunicação está, sim, em constante evolução, né, o mundo é cada vez mais instantâneo, né, e o jovem tem que estar inserido dentro desse contexto, né, Felipe? Com certeza, esse constante movimento que avança, né, toda essa tecnologia, evolução, a gente fala de inteligência artificial, tudo está evoluindo, então, o jovem não pode ficar estagnado, parado no passado, A então eu acho mudança que é constante, né? exato. Então o jovem tem que estar preparado para essa mudança, então a gente tem que estar preparando esse jovem para essa mudança, para ele estar preparado para o que está por vir e ter conhecimento dessas informações para poder se garantir no mercado de trabalho, né, poder você passar um conhecimento de tecnologia para esse jovem, vai se garantir no mercado de trabalho, como você mesmo disse, que está em constante evolução, em constante movimento. Então é importantíssimo a gente levar esse novo idioma para o jovem, né, para o jovem ter essa expertise, esse conhecimento para que ele tenha um futuro melhor. E assim, Felipe, o jovem que está nos assistindo, né, assim, a gente sabe que é ávido por conhecimento. Para você, o que representa a tecnologia da informação? O que seria essa tecnologia da informação? Como explicar para o jovem hoje o que é a TI? Cara, explicar para o jovem que é TI hoje é é conhecimento, tecnologia da informação hoje é conhecimento, é o futuro, é como saber como funcionam as coisas, né, como é que funciona, Programas, softwares? então, é como funciona tudo, como funciona o nosso dia a dia. Hoje em dia está totalmente inserido em tecnologia. Quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, quando a gente recebe um e-mail, quando a gente participa do TikTok, os softwares que a gente tem que que a gente tem que utilizar, Edições de vídeo, texto? editar vídeo, editar texto, que isso já é até uma realidade do jovem, alguns jovens de hoje, né, quando eles participam daqueles TikTok, eles editam vídeos, editam tudo mais, então tecnologia da informação está inserida em todo esse contexto, tanto de vídeos, mensagens, tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente transforma, tudo que a gente trabalha hoje já tem tecnologia inserida A linguagem, né? a linguagem. Então a gente tem tecnologia inserida em praticamente tudo, então a gente quer apresentar para o jovem precisa conhecer isso, saber como o que está por trás dos bastidores. A tecnologia é isso, saber o que está por trás daquele software, como aquele software funciona, como ele vai funcionar, que tipo de ferramenta ele vai utilizar e como é a realidade das coisas, né, como é que é a realidade das coisas, como essas coisas funcionam. Então é interessante o jovem não, aprender somente a manusear, mas entender como funciona, para de repente ele se interessar e de repente fazer parte desse papel de construção, não só de participação. E assim, acaba sendo fundamental para a formação do jovem para o mercado de trabalho. Com certeza, o mercado de trabalho hoje fundamentalmente é baseado em tecnologia. A gente tem eu estou em constante aprendizado, eu mesmo adulto, né, formado, sou análise de sistemas, Eu ia até te perguntar, vou isso, te perguntar agora, isso. como é que você chegou à TI? O que te levou a buscar a tecnologia da informação como carreira para você? Cara, começou com curiosidade, né, acho que todo jovem, né, todo adolescente é curioso por natureza, então, eu era um adolescente curioso, tinha um computador em casa, e aí eu resolvi levar a cabo, né, tentar entender aquilo que eu quero que o jovem hoje entenda, eu tentei entender lá atrás, então é uma realidade que foi minha, então quando eu era adolescente tentava entender como é que funcionava o software, o hardware, desmontei o primeiro computador com 16 anos, remontei, aprendi o que cada peça significava, como funcionava, e a partir daí eu me apaixonei pela Eu fico computação. pensando assim, hoje em dia, né, com essas mudanças constantes, eu já no alto dos meus 55 anos, na minha época era MS-DOS 386, era uma tecnologia bem diferente, né. Uhum.
do que se vê hoje. Hoje você tem uma evolução constante e a mudança, assim, é do dia para a noite, né. Exponencial, né. E esses softwares, essas máquinas, as configurações, elas se tornam obsoletas, assim, no estalar de dedos, né. E para você, no seu dia a dia aqui na Fundação para a Infância e Adolescência, qual sua função específica, Felipe? Eu comecei aqui, eu vou começar desde o início da minha trajetória na fundação. Sim. Comecei como técnico de informática, a gente pegou uma fundação com equipamentos, obsoletos, então era um desafio, né, um desafio que eu encarei de frente, né, a gente tentou melhorar esses equipamentos, consertar esses equipamentos, à medida do tempo passando eu me tornei gerente, mas desde que eu entrei aqui na Você fundação, lidava com instalação de software, instalação de software, manutenção dos computadores, redes, toda a parte inerente à tecnologia da fundação, eu estava inserido nessa para contexto. funcionamento básico. Isso, financiamento básico. Aí você chegou você falou agora que você chegou à gerência e você trilhou um caminho, né. Isso, antes de chegar à gerência, inclusive, quando eu entrei na fundação, eu sempre tive uma vontade, né, eu via que a fundação trabalhava com estagiários e tal. E eu havia mencionado para o gerente na época que por que a gente não tinha dentro do nosso setor de informática estagiário? Porque eu acho importante, eu sempre tive essa vontade, né, porque se a gente trabalha com um jovem, o TI é o futuro, como a gente já conversou aqui no início do nosso bate-papo, que tecnologia é o futuro. E eu sempre me perguntei: "Por que a gente não tem estagiário no setor de TI?" Porque é uma profissão. Qualquer coisa que ele aprenda na informática é uma profissão. Ele montar um computador, montar uma rede, ele pode ganhar o dinheirinho com o vizinho dele, ele ganha se ele se interessar, ele tem uma profissão já garantida ali naquele Sim, começo. sim. E aí a gente aglutinou alguns estagiários, o gerente à época gostou da minha ideia, a gente colocou os estagiários, e a partir daí isso foi crescendo de forma exponencial. Aí me tornei gerente, e aí com o auxílio da direção da fundação e de outros setores como de promoção social, dos projetos os que acontecem, os estágios dos adolescentes, a gente, acabou evoluindo, criando laboratórios, os quais esses adolescentes eles têm experiências mais concretas, eles têm acesso ao equipamento hardware, saber desmontar, montar, configurar uma rede, uma internet. Hoje eles têm um laboratório que eles vão ter aulas de programação básica e de uso das ferramentas, administrativas, né, que o Legal isso. Estado isso. E assim, nos cursos que a Fundação para Infância e Adolescência oferece, nos programas, melhor dizendo, também se lida com a tecnologia, né. Ah, com certeza. A tecnologia, como falou, hoje em dia está em todo lugar. Está aqui hoje nesse podcast, né, na transmissão dela, nos equipamentos que estão sendo utilizados, nos softwares que estão sendo utilizados. Então tudo hoje é tecnologia. Então é extremamente importante que os projetos abordem essa temática, tecnologia. Então, isso está sendo como projeto piloto aqui na fundação, esses laboratórios. Nas aulas dos futuros estagiários já tem uma aula que fala sobre letramento digital, sobre dar aquela entrada do adolescente no que é informática, no que é Introdução no TI. que precisa, né. Porque aí você cria acende aquela lâmpada na cabeça de alguns adolescentes que, de repente, entendem que a tecnologia, que o TI, que a tecnologia da informação possa proporcionar para o futuro dele. A gente tenta sempre passar isso para eles. E uma curiosidade, você antes aluno, né, um jovem que buscava conhecimento, hoje, na função, vamos botar de professor, de pessoa que instrui, que traz o conhecimento para os jovens, o que você nota de diferença da tua época, da sua juventude? Você ainda é jovem, né, não dizendo o contrário, Tá. mas para o jovem que hoje chega para você querendo adquirir mais conhecimento. Eu posso dizer que hoje, na minha visão, para o jovem tá mais fácil, porque hoje a tecnologia ela é muito mais avançada, está muito mais atual, está muito mais na mão do jovem atual do que foi para mim. Antigamente era mais, como você mesmo disse, começou no MS-DOS, aquelas máquinas mais antigas com equipamentos mais, lentos, né, umas coisas Se essa internet era difícil, era é isso, discada. acesso, não vou dizer nem acesso não somente a internet, a própria informação. Então antigamente para eu ou você, ter um conhecimento, um tutorial, uma coisa, a gente tinha que destrinchar o próprio equipamento, ou pegar um manual de instrução, manual, um físico, né, um papel. Hoje em dia você acessa o YouTube, você tem uma série de tutoriais, você tem uma série de cursos de EAD, ou seja, o acesso ao conhecimento ele é muito, muito, muito maior do que foi pra gente. A velocidade da comunicação é diferente, né. É totalmente diferente. Você vê no dia a dia que o que acontece ali instantaneamente
já chega pra gente de forma instantânea. Antigamente a gente ficava sabendo, sei lá, quanto tempo a gente levava pra saber uma informação chegar pra gente. Hoje em dia, no estalo de dedo, numa filmagem de celular, que a tecnologia tá ali, o celular, a transmissão, a internet, a rede, tudo isso é Hoje tecnologia. a medicina usa a tecnologia a serviço da saúde, né, e antes para se adquirir o conhecimento você tinha que viajar para outros lugares e tal, e hoje você assiste online, né. Eu me lembro muito bem, já pelos idos dos anos 80, vamos botar assim, eu com meus 10, 12 anos, eu, por exemplo, queria saber de um jogo do meu time que fazia uma excursão pra Europa, tinha que aguardar 2 dias para o jornal publicar. Hoje em dia você assiste praticamente ali em tempo real, né. Isso é uma coisa fantástica e que se traduz em mais experiência de vida para o jovem, né. A tecnologia está servindo nesse ponto para trazer ao jovem, olha, aquela luz que precisa conhecimento. Evidente que você precisa saber distinguir o que é bom, o que é ruim, né. Ou você, às vezes, muita informação pode te trazer uma certa confusão, mas hoje em dia o jovem tem ferramentas e mecanismos que podem fazer com que ele tenha mais discernimento, né, ô Felipe. Com certeza, a gente tem hoje, muita informação, a gente recebe muita informação hoje em dia, né. Antigamente, como você mesmo disse, a gente não tinha tanto acesso à informação, e aí o jovem tem que ter, essa esse pensar crítico, né, esse olhar crítico, né, ele acaba adquirindo esse olhar crítico por conta desse excesso de informação que a gente recebe. Então ele aprende a ter o olhar crítico, aprende a ter o olhar clínico para poder saber o que é certo e errado, a partir dessas informações que ele recebe de forma constante. As informações, o conhecimento, tudo mais que gera a tecnologia. A única coisa que eu vejo, assim, de importante, pra esse jovem, assim, que a gente pensa que existam pessoas como nós, né, como os educadores, os orientadores, para que possa apontar o norte, porque às vezes o jovem ele consome a tecnologia, mas não entende como funciona a tecnologia. Sim. Então, aí é o nosso papel, aí foi aí que entra o papel do orientador, do professor, do instrutor, de mostrar como funciona a tecnologia, porque eles absorvem, eles utilizam, mas não entendem como funciona. E a partir do momento que esses jovens entendem como funciona a tecnologia em si, eles acabam descobrindo até onde esse conhecimento pode levar eles, né. Um Sim. futuro melhor para ele, para a família dele, uma carreira. Então não só uma coisa de absorver informação, mas de aprender e de construir algum tipo de carreira tecnológica sólida. E diante, assim, de tantas novidades, de tanta informação, você, Felipe, o que você considera, assim, o mais instigante no seu trabalho? O mastigante no meu trabalho é poder eu vou ser sincero, o mastigante no meu trabalho é saber que sempre vai vir alguma coisa nova. E em tecnologia é isso, a cada minuto uma coisa nova surge, uma nova tecnologia, um novo conhecimento, então é muito instigante aprender. É uma busca por evolução constante, né. Constante, a tecnologia é uma evolução constante, e aquele que trabalha com a tecnologia, que vive a tecnologia, vive essa evolução constante. É um constante absorção de conhecimento, Não pode ficar parado no tempo. não dá, não dá. Tecnologia, não tem quem escolher tecnologia como profissão, como carreira, não tem como ficar parado no tempo. São, novas tecnologias o tempo todo, dependendo da área que você escolher, de segurança da informação, eh, de construção de dados, desenvolvimento de software, tudo está em constante evolução. Como você vê, a própria inteligência artificial hoje, que antigamente a gente não se sonhava em ter, hoje em dia a gente conversa com o celular e já te dá respostas, desconstrói informações para você, Criam código. composições. Isso, então, eh, a gente tem que aprender a lidar com isso, para poder se a gente para poder lidar com isso, a gente tem que estar acompanhando o processo de evolução e evoluindo junto. Se tecnologia é um constante estudo, você não tem como parar, estagnar e estacionar. Se a você até entender o que é real ou não nessa inteligência artificial, né, porque você fica com dificuldade de distinguir, de discernir. Olha, isso aqui, pô, é tão real que não parece ser uma IA, né. pois é, isso é uma preocupação, né, você vê a própria Microsoft, o Bill Gates e tudo mais, muitos CEOs, muitas pessoas que começaram na tecnologia ficam com o pé atrás um pouco da inteligência artificial por isso, saber a que ponto vai essa inteligência artificial vai evoluir. É por isso que a gente tem que evoluir junto, para poder trabalhar junto com a inteligência artificial para um futuro que seja benéfico, né, que isso traga para a gente, um benefício, né, não traga problemas. Não vai trazer, porque a tecnologia, na minha visão, como eu disse, eu desde criança desde adolescente apaixonado por tecnologia, isso não atrapalha, só melhora, você falou
do que me instiga. Instigar é isso, é saber o que que vem pela frente, o que que mais tá por vir. Trabalhar com paixão é melhor, né? É, com certeza. E tecnologia para mim, né, TI é uma paixão. Eu sempre fico acompanhando, como você mesmo disse, a gente tem que sempre estar acompanhando a evolução da tecnologia. Eu sempre acompanho as revistas, os fóruns e tudo mais, e eu fico ansioso, eu quero aquela expectativa do que está por vir. Aí quando eles criam uma tecnologia, eu sou o primeiro a tentar usar aquela tecnologia para saber como funciona, porque é emocionante, é muito gostoso você ter aquela sensação de que legal. E então é o que eu vivo, né? A tecnologia para mim é isso. E eu quero passar isso para o jovem, mostrar para ele o que que é a tecnologia, não só você assistir um vídeo ou comentar numa rede social, sim, tecnologia como um todo, né? Sim. Entendeu? E aliás, falando em comentar, eu vou pedir a você que está do outro lado da telinha aí, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sino, deixe seu comentário, que nós vamos passar certamente para o Felipe aqui. Agora, Felipe, a Fundação para a Infância e Adolescência tem vários desafios, né? A gente sabe das instalações da Fundação para a Infância e Adolescência, que são bem legais. Como é que foi ligar a FIA à internet? Como é que foi conectar esse mundo da Fundação para a Infância e Adolescência e tantos departamentos? Eh, como foi esse trabalho? Foi um desafio. Foi um desafio, pois, quando eu cheguei aqui, a fundação estava bem atrasada em relação a isso, né, no ambiente tecnológico, de um modo geral, infraestrutura, internet, a gente estava bem defasado, e ao longo do tempo a gente aos poucos, com a ajuda da diretoria, né, que foi sensível ao futuro, né, sensível ao As que às necessidades? necessidades da fundação na parte de tecnologia, ela nos auxiliou bastante. E foi, como eu disse, um desafio que a gente tem encarado até hoje. Esse desafio não terminou, a gente não chegou Uma coisa no contínua, né? sempre contínuo, a gente está sempre tentando melhorar, mas eu posso dizer que a gente, nesses 5 anos, praticamente 5 anos que eu estou aqui, 4 anos e pouquinho, a gente conseguiu trazer a fundação da década de 90, 80, que era o que estava aqui na parte de tecnologia, para os dias atuais. E assim, ao mesmo tempo que tem, mudanças constantes, né, na tecnologia, também isso faz com que tenham novos investimentos sempre sendo feitos, né, pela Fundação para a Infância e Adolescência para te dar suporte no seu trabalho, né? Com certeza, a gente tem muito apoio, como eu falei, da direção, através da Cíntia. Ela sempre foi ela é bem pró a tecnologia, né, então com a ajuda da diretoria de administração e finanças e da gestão, a gente conseguiu alcançar o que a gente alcançou hoje. Hoje a gente conseguiu, a gente conseguiu encaixar a fundação, nos dias atuais, a gente tem um serviço de AD aqui, que é um serviço de login, antigamente não tinha, hoje em dia a fundação extremamente segura. O tratamento de dados hoje é muito mais seguro do que foi, alguns anos atrás. Hoje em dia a gente tem, acesso logado através de usuário e senha para cada usuário da fundação, cada servidor tem o seu acesso, os dados trabalhados por esse servidor, eles são armazenados dentro de um servidor nuvem que fica dentro do Prodege, que é mais seguro, um sistema do Sim. próprio estado, uma Então você lida com pessoas que estão hoje habituadas a trabalhar com tecnologia. a gente tem alguns desafios, né, porque algumas pessoas têm umas dificuldades Maiores ou então outras não, hoje tem mais conhecimento, mas a gente está sempre junto com esse servidor para levar o conhecimento, passar para esse conhecimento, trazer mostrar o futuro, né, o que que é, porque o servidor tem servidores aqui que são bem antigos na casa, acostumados com um certo tipo de tecnologia. Hoje a gente avançou, como eu te falei, 4 anos avançamos exponencialmente, né, em tecnologia na fundação. Então, a gente está tentando, a gente está habituando esses servidores a esse novo mundo, né, e de acesso a um serviço AD, de armazenamento de dados, de controle de dados, de segurança, daquele simples, exercício de bloquear a tela por segurança, enfim, tudo inerente à parte de tecnologia, a gente tem auxiliado os servidores para que eles possam, estar inseridos nesses avanços que a fundação tem alcançado. e assim, os alunos que aqui se preparam, né, nos cursos no Prepara, para o mercado de trabalho, né, eles têm a tecnologia também a serviço deles nas aulas, né. Vocês têm um trabalho bem efetuado em relação a proporcionar a esses alunos o que tem de melhor, né. Com certeza, a gente, como eu falei, a gente teve assim que eu entrei na fundação, eu tive essa preocupação de levar o conhecimento, a informática para os adolescentes, que eles tinham aqui um papel
de estágio com parte administrativa, né, Sim. xerox ou documentos, tratamento de documentos, mexer com uma planilha ou outra, enfim, mas aí eu pensei: "Poxa, por que não a tecnologia?". E aí Prepara come pra vida, né. exato. E aí a gente começou esses projetos pilotos aqui que acontecem na fundação, na sede, tem esses laboratórios que, trazem o jovem para dentro da tecnologia, né, desde da pecinha, como funciona um pedacinho de memória, até a montagem inteira de uma estação de trabalho e a ligação na internet, como funciona a rede. E aí letramento digital, a introdução à programação básica, para eles entenderem como é que funciona o bastidor, né, como funciona um equipamento, como funciona o software por trás do que ele está enxergando ali, como funciona. Então a gente está trazendo o jovem para esse conhecimento. E assim, a pergunta que eu te coloco, assim, quanto gratificante é para você quando você vê que aquele jovem absorveu o conhecimento que você passou para ele? Eu vou te dar um exemplo, prático. Vou usar os 2 exemplos que eu tenho, 3. O primeiro foi um adolescente lembra que eu falei que eu comecei como técnico, trouxemos os adolescentes para serem estagiários dentro do setor, Sim. aí ensinamos ali parte de informática para eles. Um desses adolescentes, ele teve que sair ele completou os 18 anos, né, teve que sair da fundação, e ele foi servir o exército. Aí quando ele chegou no servir o exército, a gente sabe, né, que a gente serviu o exército, sabe que a gente no quem está servindo ali por obrigação, negócio de idade, a gente pinta uma Rigor, calçada, né. pinta uma calçada, faz uma poda de planta, né, que não sei o quê. Ele chegou no exército e quando o comandante dele soube que ele tinha conhecimento de tecnologia, um conhecimento adquirido aqui, né, diga-se de passagem, ele foi colocado no setor de tecnologia do exército. Olha que legal, cara. E nesse setor de tecnologia, ele mandava mensagem pra gente dizendo: "Caramba, eu sei mais do que os meninos daqui. Eu ensino pra eles o que eu aprendi aí e uso o que eu aprendi aí aqui". Aí a gente perguntou pra ele: "O que que você faz aí?". "Eu faço exatamente o que eu fazia aí, eu monto cabo, conserto computador", ou seja, mais gratificante que isso, eu É acho que emocionante é você ver um emocionante. depoimento desse, E não só porque ele, é uma numa instituição como o Exército, vira valia do conhecimento que você conseguiu proporcionar a esse jovem, né. com certeza. E outras experiências também, tivemos um outro estagiário que também teve, conosco na nossa sala antes mesmo dos laboratórios, e ele também hoje completou 18 anos e trabalha, acho que no setor de TI na empresa onde o tio dele trabalha. Ele foi contratado no parte do setor de TI. E a gente tem esses estagiários, e os próprios estagiários que estão hoje trabalhando conosco, que eles fazem o atendimento já. Por exemplo, a gente tem a demanda do dia a dia da fundação, né, das demandas de hardware, como você mesmo disse, de manutenção dos equipamentos da fundação. Hoje em dia, o primeiro atendimento quem faz são os estagiários. Então, a gente é gratificante, porque eles absorvem o conhecimento e saem daqui, e aí permanecem dentro desse contexto da tecnologia, até como forma de sustento, né, e de repente de carreira. A TI, assim, ela otimiza, né, ela facilita a comunicação, as tomadas de decisões, né. Você diria que a FIA está preparada com o nível atual que ela tem na tecnologia de informação? Está preparada, a gente pode melhorar, mas a fundação é como eu falei, a gente avançou bastante, a gente avançou décadas aí em poucos anos, com o auxílio do governo do estado, como eu falei, da direção, do da co do modo geral da direção, Sim. da parte de gestora da fundação, que é muito sensível às necessidades da fundação. Então, a gente chegou num ponto que hoje a gente não está 100% tecnológico como deveria ser, mas a gente está bem próximo. A gente chegou a um ponto que falta pouco para a gente chegar num patamar de nível, do estado, né. A Um gente tem hoje nível aceitável que a você gente já diria? tem a gente temos Sim. equipamentos novos, temos segurança, Olha, temos, equipamentos interligados, temos, switch de última geração com segurança embutida, ou seja, a gente está bem, bem na assim parte de como a tecnologia. tecnologia está em constante evolução, a Fundação para a Infância e Adolescência, em seus preceitos de melhorar a tecnologia da informação, segue em constante evolução, Acompanhando plenamente, acompanhando. nosso setor de informática está acompanhando essa evolução, tentando de mão dada, tentando dar as mãos, né, caminhar juntos, né, nessa evolução. A gente sempre participa de fóruns, há pouco tempo participamos do seminário de informática
de tecnologia para o serviço público, ao qual eu participei, o qual o Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar, se não me engano, em inovação. Que legal. Primeiro lugar em inovação e terceiro lugar no ranking geral de tecnologia no país. Então, o Rio de Janeiro, o próprio estado está caminhando a passos largos para ser um estado Referência. referência em tecnologia. E a gente, como fundação, participando do estado, a gente não pode ficar de fora dessa evolução. Aí, diante desse papel todo da FIA, com os jovens, na preparação, eh, nos diversos programas que a FIA tem, como é que você vê o seu papel nessa engrenagem? Meu papel, eu acredito que seja fundamental, porque, como eu te falei, eu tive toda essa experiência da curiosidade, de conhecer a tecnologia, de absorver a tecnologia e de ser hoje uma pessoa ligada diretamente à tecnologia. Então, eu quero levar isso para o jovem, eu quero que o jovem tenha esse mesmo pensamento, tenha esse mesmo amor, esse mesmo carinho pela tecnologia do que eu tive lá atrás e de repente, construir uma carreira sólida, até de repente mais que a minha, né. De repente eu quero enxergar um adolescente desse aí alcançando voos mais altos do que os meus num eh É gratificante, né? com certeza, é gratificante, é emocionante. Eu fico muito satisfeito quando eu acabo sabendo desses adolescentes que, por conta da nossa atitude, tiveram chances fora da Muito fundação. sai da vulnerabilidade social, do papel difícil da formação familiar complicada e, com conhecimento adquirido, se inserem no mercado, né? A gente dá um norte, vamos botar assim, a gente dá um norte. Você dá a direção, você é a bússola desses Exato, adolescentes. eu dou para eles o que existe além do prisma que eles têm, o que que tem além. O que que tem além daquela visão que eles têm. Então eles conseguem olhar além daquilo ali, a gente tenta dar para eles essa visão além do alcance, né, para eles poderem ver o que mais a tecnologia pode oferecer e para mudar a vida deles, que pode mudar a vida deles. Tivemos até um pouco tempo atrás uma pessoa, Adriana, que ela até um tempo atrás ela era voluntária, e ela tinha essa visão também, ela passou para os adolescentes essa visão, porque ela era uma menina periférica, com dificuldades, e escolheu a tecnologia como forma de vida, e hoje ela se aposentou nova, ela foi gerente geral da IBM, se eu não me engano, na América Latina, e ela é Olha, um exemplo também de que a tecnologia para ela foi um divisor de águas. Ela construiu uma carreira sólida e, assim como muitas outras pessoas, baseadas na tecnologia, né. assim, mudar, evoluir, acolher, transformar, né? Uhum. Que mensagem você dá agora no encerramento do nosso podcast para esses jovens que estão ávidos por conhecimento, se inserem no mercado de trabalho e estão nos programas preparatórios da Fundação para a Infância e Adolescência? O que eu posso dizer é absorver cada vez mais conhecimento, não deixar, não parar. Se você escolheu tecnologia, sempre estar estudando, sempre estar pesquisando, sempre estar evoluindo, porque a tecnologia vai te devolver. A tecnologia está em constante evolução e cada um de vocês que escolherem a tecnologia vão evoluir junto. Então, daqui a 10 anos, quando a tecnologia estiver evoluída, né, você estaria evoluído junto. E conhecimento é vida, conhecimento é futuro, conhecimento é tudo para mim. Olha, um prazer imenso em estar com Felipe Versosa, gerente de TI da Fundação para a Infância e Adolescência, em mais um podcast da Confia, da Fundação para a Infância e Adolescência. Eu sou Leandro Carvalho, agradeço a você imensamente, Felipe, Eu que e agradeço. as portas estão abertas no nosso estúdio para quando quiser voltar. Com certeza, eu vou estar sempre querendo participar mais ou menos, mais porque como a gente falou nesse podcast, tecnologia é uma evolução constante. De repente, daqui a pouco uma nova porta, uma nova tecnologia aparece aí, a gente vem aqui falar sobre isso, no mercado de trabalho para o jovem, como isso está sendo gratificante, né, ou o que está sendo proporcionado para esse jovem com os novos avanços que estão por vir. Eu que agradeço essa participação e muito obrigado. E assim a gente encerra a mais um podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui.